Bom dia, graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Como é que foi a virada de ano lá na sua casa? Os primeiros dias, os primeiros momentos desse ano? O que mudou dentro de você? Ou ainda algumas coisas ainda que não mudaram? Algumas a gente sabe que não dá para mudar assim do dia para a noite. É preciso fazer todo um trabalho. Mas o importante é que você olhe para dentro de você e entenda que nenhuma virada acontece do lado de fora se primeiro ela não acontecer dentro de você. Isso é extremamente importante, você ter esse conhecimento, ter essa sabedoria, essa inteligência, esse discernimento. Por aqui foi muito bom, né? O culto da virada foi maravilhoso. Quem estava aqui? Foi incrível, né? A igreja, nós vivemos aqui o síndrome da lata de sardinha, né? Tudo mais apertado. A gente pensa em tirar o culto da virada daqui, mas e para onde? Não temos um lugar em Formiga. O lugar que a gente tem é espaço aberto, é rodoviária, porque não temos um auditório fechado. O auditório, se não me falha a memória, eu acho que o maior auditório fechado da cidade é esse. E cabe aqui quase 2.000 pessoas assentadas. Então, para ir para o ar livre com muita chuva, é época de chuva, então a gente não pode arriscar. Mas, graças a Deus por tudo isso que nós temos vivido. Multiplicamos esse ano 28 novas células. 28 novas células, uma média de 10, são 280 pessoas. 280 famílias, 280 transformações, 280 vidas salvas. 2025, a igreja cresceu em 181 novos membros, entre batismos e pessoas que se tornaram membro da igreja. Foi um ano bom, mas 2026 pode ser melhor ainda no reino de Deus. Virada de ano foi maravilhoso. Eu brinquei aqui, os irmãos falaram assim: pastor, quem que é aquela doutora? O senhor falou vai ser sua doutora. Eu fiz uma brincadeira. Tem um videozinho dela aí, né? Passa aí, só para o pessoal ver aqui no telão. Tem um videozinho no momento do culto. E ela, olha, ó. Eu fiquei impactado com essa irmã, com essa senhora. Essa jovem, né? Me perguntaram quando o Loredo e a Érica me apresentaram ela, falaram assim: pastor, quantos anos o senhor dá para ela? Homem fala a idade de mulher, não é conveniente, concorda comigo? Homens, aprendam isso, Eu fiquei todo constrangido, mas falei: olha, ela é mais nova do que eu, provavelmente uns 50 anos. E ela riu. E por isso que me impactou. Falei: que isso, pastor? Quem dera. Eu tenho 73. Eu fiquei olhando no espelho ali depois para mim, sabe? Eu falei: eu andei muito em estrada de chão na vida. Tô igual que esse carro quando anda em estrada de chão, que vai soltando. 73 anos. E ela falou: e tem um detalhe, pastor. Eu fui curada de lúpus, sofri um infarto, tive um tumor e 2 AVCs. É impressionante, não é? A maior mensagem da virada de ano foi ela, para mim. Foi ela. Falei: meu Deus, eu preciso ter vergonha na minha cara, cuidar da minha saúde. A gente cuida. Olha, o carro faz um barulhinho diferente. No outro dia você está no mecânico. É ou não é? Dá um probleminha, não sei o quê. Sei, na mesma hora você arruma um pedreiro, você arruma um eletricista, você arruma. E o corpo está dando sinal, está dando sinal, está dando sinal, e a gente não faz nada. Então, 2026, cuide mais da sua saúde. Cuide mais da sua saúde, até porque Deus precisa do seu corpo pleno para que Ele faça aquilo que Ele propôs fazer através de você.
um certo pregador, me fugiu o nome dele, britânico. Aos 29 anos de idade, ele estava na cama, prestes a morrer. E alguém chegou para ele e foi orar com ele, e ele disse, olha, ele era um pregador muito eloquente, ele disse assim, Deus me deu um cavalo, e Deus me deu uma mensagem. Eu preguei a mensagem e matei o cavalo. O cavalo, ele se referia ao corpo. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas na vida e a nossa saúde a gente não se preocupa. A gente precisa se preocupar. Cuidar mais, tanto da saúde física como da saúde mental. Eu acho que a mental, eu acho que é a mais importante delas, porque se você tiver com a cabeça boa, o resto você consegue levar. Mas há um ditado no mundo, né, que diz, quando a cabeça adoece, como é que é? O corpo padece. Isso é uma verdade. Glória a Deus. Hoje nós fizemos um batismo no finalzinho do ano, e eu gostaria de apresentar os novos membros aqui, não sei se todos vieram, para receber o seu certificado de batismo. Os pastores estejam aqui para fazer a entrega. Eu vou chamar pelo nome aqui, você estiver presente, claro, né? Só presente poderá vir, mas a você que está aí nos assistindo, Deus abençoe você. Esqueci de te cumprimentar aí na sua casa. Um domingo abençoado para você. Alícia Alves Inácio, César Átila Borges, Eliane Maria de Oliveira, Gabriele da Silva Reis, Gilmara da Silva Cunha dos Reis, Guilherme Vitor Martins da Silva, Gustavo Vinícius Lacerda Leão, Jamile Daniele da Silva Nascimento, Josilaine Cristina de Oliveira Mendes, Kétria Xavier Alves, Marcelo Barbosa da Silva, Maria Eduarda dos Anjos Ribeiro, Mariana de Castro Silva, Moisés Alves Miranda, Monique Cristina Ribeiro Arcanjo, Neuza Aparecida de Almeida, Hanan Lucas Barbosa, Raíssa de Assis Pedrosa Silva, Renato José de Souza, Rodrigo Márcio dos Reis, Rayan de Paiva Belo, Samuel dos Reis, Estela Nunes, Taylor Faria, Tiago Estrela Arcanjo, Tiago Vinícius Mendes, Tiago Leal. Glória a Deus, né? Glória a Deus pela vida de cada um desses irmãos que estão aqui, que desceram umas águas. Erga suas mãos para cá e diga assim para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você pode aplaudir? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos à Vale, sua igreja, sua nova família. Pode se assentar. Deus abençoe muito a vida de vocês. Também temos novos membros. Eu gostaria de chamá-los, né? Passaram pela noite da visão, têm frequentado a igreja. Alessandra Gonçalves da Silva Fonseca. Está aqui presente? Vem cá, Alessandra. Damares Poliana Lacerda Vieira. Edsonina Ferreira, Rosane Alves. Vem cá, o que mais aqui no meio? Aqui, vem para cá, minhas irmãs. Alessandra Gonçalves, Damares, Edsonina e Rosane. Edsonina tinha que estar aqui no meu lugar pregando, né? Porque a Papa, a Papa da igreja. Edsonina é membro fundadora da igreja, né? Muito feliz tê-la conosco. Que bênção, né? Que bênção.
Irmãos, vamos estender as mãos para essas irmãs maravilhosas, essas filhas do Senhor que o Senhor traz para engrossar as fileiras do reino dele. Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo de número 28. Aliás, versículo 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão, antes de beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Feche os seus olhos por um momento. É a primeira ceia de 2026. E a minha oração é que em dezembro você possa também estar aqui, participando da última, de todas elas. Põe um compromisso no seu coração, participar das 12 ceias desse ano, não faltar de nenhuma delas. Senhor, nós apresentamos a Ti a primeira ceia de 2026. E nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui, juntos, ó Deus, como igreja, participando desse ato tão solene, tão espiritual, que é um memorial do Senhor. Fazemos isso, não por uma invenção, por uma engenhosidade de um homem, de uma religião, não, Senhor, mas em memória do Senhor. Nós apresentamos a Ti o pão, nós apresentamos a Ti o cálice com o suco de uva, nós abençoamos, nós consagramos para a glória do Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Deus, muito obrigado por esse momento, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé nesse momento. E quando os irmãos obreiras passarem distribuindo a ceia, e você pegar a sua ceia, aí você se assente para que a gente tenha a gente consiga saber quando todos tomaram. Pastor, eu ainda não sou batizado. Batiza primeiro para depois você tomar a ceia. Começam os cursos agora, quarta-feira já tem curso, você vem participar. Daqui a pouco, eu acho que em fevereiro, março, nós temos um batismo
e você batiza, e aí você toma a ceia do Senhor já alinhado. Vamos receber a ceia do Senhor, então os irmãos podem entregar. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai mas a então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em resposta a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Pegue o pão. Jesus disse: este é o meu corpo que eu entregue por vocês. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por estar com esse pedaço de pão que é símbolo do teu corpo. E nós te louvamos por isso, pelo privilégio de poder começar o ano no primeiro domingo, na sua casa, participando da ceia do Senhor. Deus, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos deu. E agora fazemos isso, como a tua palavra diz, em memória do Senhor. Que todos comam. Após haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança confirmada no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, sempre que o beberem. Pai, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos porque, através do teu sangue, nós temos a remissão dos nossos pecados. O teu sangue nos lavou. Tua palavra diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Muito obrigado, Senhor, pelo sangue vertido naquela cruz. E agora, Senhor, como usufruindo desse benefício da cruz, nós participamos
do símbolo do teu sangue, um memorial ao Senhor. Fazer isso agora, que todos bebam. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Versículo de número 38. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Então foi até Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, Pai. Me dê graça para pregar, movido pelo Teu Espírito, com poder e autoridade, e uma palavra que mexa com o nosso interior, o nosso coração, e abra a nossa mente e nos fortaleça, em nome de Jesus, Senhor. Amém. O texto diz que Jesus foi a um certo lugar, e quando ele chegou ali, havia uma mulher e ela o recebeu na sua casa. Na verdade, era uma família de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E o texto diz que Jesus foi fazer uma célula, não fala célula, mas é o que a gente faz, uma reunião em casa. Era uma célula. Jesus foi se reunir com aquele pessoal. Enquanto Jesus se reunia com eles e falava e ministrava, Marta estava muito ansiosa, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Talvez preocupada com o que estava no fogo sendo feito, talvez preocupada com algum móvel que estava meio que fora do lugar, coisas que pessoas ansiosas fazem constantemente. Nós temos um culto, nós temos uma pregação, nós temos uma célula, mas a cabeça não está ali. A cabeça está: eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, a panela está no fogo, tem um animal berrando lá na horta, alguém... E ela então vai até Jesus e diz: Senhor, o senhor não está incomodado? E Jesus: incomodado com o quê? Incomodado com que eu faça todas as coisas e minha irmã não faz nada. Minha irmã fica aí sentada te ouvindo. E Jesus fala com ela: Marta, Marta,
Por que estás ansiosa, afadigada, ocupada com tanta coisa, com tantos afazeres? Quanto a Maria, ela escolheu a melhor parte, que é ouvir a palavra. E isso não será tirado dela. Eu estava pensando, irmãos, sobre o ano de 2026. Não precisa ser profeta para saber que esse ano não vai ser fácil. Ou eu estou muito pessimista? Eu não sei se eu estou sendo pessimista, mas eu penso que 2026 será um ano muito desafiador, porque nós temos muitos problemas em inúmeros lugares, e isso afeta muita coisa. Talvez você diga: prenderam Maduro lá na Venezuela, o que eu tenho com isso? Daqui a pouco você vai ver o que você tem a ver com isso. Vai chegar em nós. O vírus da Covid, ele está lá na China, isso não é problema nosso. Chegou aqui. Perdemos pessoas preciosas. Não digo perdemos, partiram para o Senhor. Pessoas que amávamos, outros adoeceram até hoje ainda com sequela de coisas de 4 anos atrás. Então não dá para ignorar, enfiar a cabeça dentro de um buraco como um avestruz e fingir que não vai acontecer. Vai acontecer. 2026 já começou prometendo ser um ano de grandes desafios. E será um ano de muitas ciladas, de muitas armadilhas, e eu e você precisamos tomar muito cuidado para que nós não venhamos cair nessas armadilhas. Você precisa se conhecer. Você precisa ter conhecimento de quem de fato é você. Aliás, quem são as 3 pessoas que mais te conhecem? Você sabe? Quem são as pessoas, as 3, que mais conhecem você? Talvez você esteja dizendo: a minha mãe. Minha mãe me conhece muito bem. Meu pai, ou minha avó, ou meu marido, minha esposa. Quem são essas pessoas? As 3 pessoas que mais te conhecem. Primeiro, Deus. Ninguém te conhece mais do que Deus te conhece. A Bíblia diz no Salmo 139, versículo 1: Senhor, tu me sonda, passa uma sonda, faz um ultrassom da minha alma, do meu espírito, da minha vida, e me conheces. Sabes quando eu me assento, sabe quando eu me levanto. De longe o Senhor já conhece os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, quando todos os meus caminhos te são conhecidos. Aliás, Senhor, os teus olhos viram quando eu era um embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer deles existisse. Antes que eu diga uma só palavra na minha boca, o Senhor sabe o que eu vou falar. Ninguém te conhece melhor do que Deus. Ninguém. Deus te conhece mais do que sua mãe, Deus te conhece mais que seu pai, que seu marido, que qualquer pessoa. Foi Ele que te criou, foi Ele que construiu cada parte do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Bom, pastor, então, é claro, Deus é o que mais me conhece. Mas segundo é fulano, segundo é Beltrano. Não, eu digo, segundo é o diabo. Ninguém abaixo de Deus te conhece melhor do que o diabo. O diabo, ele te conhece muito bem. 1 de Pedro diz que o diabo, nosso inimigo, ele anda ao derredor.
Ele fica o dia todo te analisando. Ele fica o dia todo te observando. Ele conhece os seus pontos fracos. Ele conhece os seus pontos fortes. Ele conhece o seu calcanhar de Aquiles. Para uns, ele usa a arma da sedução sexual porque sabe que essa é a sua fragilidade. Para outros não. Para outros ele usa a sedução da riqueza. Para outros ele usa a sedução da fama, a sedução do poder. Quando você vê muitos políticos se corrompendo e fazendo coisas absurdas, muitos dizem, olha o que a pessoa é capaz de fazer por dinheiro. Eu digo que a maioria dos políticos não fazem por causa de dinheiro. Eu ouso dizer que eles fazem por causa de poder e fama. Porque dinheiro, eles já têm. E eu estou falando da prateleira de cima desse nível de gente, dessa classe. É fama, é poder, é status, é prestígio. O diabo, ele conhece o seu ponto forte, o seu ponto fraco, ele te analisa, ele te estuda. Ele sabe coisa de você que você não sabe, que estão no seu inconsciente. Feridas que você tem, que você não sabe, ele sabe, e usa essas feridas para te arruinar, para te destruir, para complicar mais a sua vida. Algumas falas, algumas postagens em rede social, algumas coisas que você faz não por você, você faz movido pelas suas feridas e tentado por ele. Ezequiel 28 fala do rei de Tiro, e ali alguns teólogos analisam e interpretam como uma fala sobre Lúcifer, sobre o diabo, porque o texto fala que tu eras querubim e tal. Então muitos falam sobre isso, e se realmente é sobre isso, o profeta, numa ironia, diz, será que você é mais sábio do que Daniel? Não há segredo que oculte de você? O diabo não é onipresente, mas ele tem uma rede de informação que está em todo lugar, porque eles são muitos. Ele não é onisciente, ele não conhece o nosso futuro e o que Deus planejou para nós, e ele não é onipotente, mas ele te conhece muito bem, ele conhece as brechas que existem no seu escudo da fé. Paulo aos Efésios fala sobre o escudo da fé, e o diabo conhece as brechas desse escudo que você usa. Ele tentou Jesus, ele usou estratégias com Jesus no deserto. Ele viu que Jesus estava 40 dias sem comida. Qual foi a primeira tentação de Jesus que o diabo fez? Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães, porque era a necessidade dele, a fome. E Jesus lhe responde, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Dali ele parte para uma outra estratégia, tentando Jesus, e ele não consegue. Por 3 vezes ele tenta Jesus. Então quem te conhece primeiro muito bem é Deus. Quem te conhece muito bem em segundo lugar é o diabo. E em terceiro lugar, quem te conhece muito bem é você. Você se conhece. Provérbios capítulo 14, Jó vai falar também, né? Esse texto de Jó fala do diabo, vou falar sobre isso. O diabo vem até Deus e Deus lhe pergunta, de onde vens, Satanás? E ele responde, de rodear a terra e de passear por ela. E Deus faz uma pergunta, no mundo inteiro que você roda ele, você conhece o meu servo Jó? Qual foi a resposta do diabo? Conheço, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Quer dizer, ele estava de olho em Jó, como ele está de olho em mim, como ele está de olho em você. Nos evangelhos, Jesus disse para os discípulos, já não falarei mais convosco, porque se aproxima o príncipe das trevas e o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim.
por último, você se conhece. Mas você não se conhece muito bem. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Jeremias 17:9 vai dizer: o coração é mais enganoso que qualquer coisa, que a doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O meu coração me engana. Eu penso que às vezes me conheço e não me conheço. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu abomino está diante de mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é extremamente importante. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber que Deus me conhece, que o diabo me conhece, porque quando eu sou sabedor disso, eu preciso estar ciente que 2026 será um ano de muitas armadilhas, de muitas ciladas, de muitos laços. Aliás, a palavra no grego para traduzir cilada, armadilha, laço, é metodeia. E o que significa essa palavra? Metodeia é de onde vem a palavra métodos. Métodos. Por inúmeras vezes a Bíblia nos adverte a tomarmos cuidado com os laços, com as armadilhas. Salmo 91, versículo 3. Porque ele te livrará o quê? Do laço do passarinheiro, da cilada, da armadilha. Laço é uma armadilha que é real, mas você não enxerga. Você olha para o laço, você olha para a armadilha e diz: que bacana, que legal. Por que você faz isso? Porque existe metodeia, existe um método. O caçador coloca uma arapuca, enche de farelo, de milho e sei lá o que, e quando o pássaro olha, ele diz: opa, meu almoço está ali, meu jantar está ali, que maravilha, ganhei na loteria, olha só que monte de comida que eu vou comer sozinho. E quando ele entra na arapuca, ele cai, ele é preso. É por isso que você pega um pássaro. É por isso que você pega o rato na ratoeira. Põe uma ratoeira sem colocar o queijo, para ver se o rato vai. Mas o queijo atrai. A armadilha é algo que atrai. O laço do passarinheiro é algo que atrai você. É algo que o diabo sabe que você gosta e que você dificilmente vai recusar. Por isso eu digo, é um ano de muitos laços. E nós precisamos entrar atentos. E quantas pessoas são pegas? E que nenhum de nós possamos bater no peito e dizer: não, eu sou invulnerável, eu jamais cairia, eu jamais tropeçaria, eu jamais entraria numa arapuca. Quando me vem esse tipo de pensamento, eu me lembro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que diz: aquele que julga estar firme, aquele que julga estar em pé, cuidado para que não caia. Você pode cair. Por isso que Jesus diz, e muito enfático: vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. E uma das arapucas, uma das ciladas, uma das armadilhas, um dos laços favoritos do diabo, e que eu não me canso de ver gente caindo todo dia, e de vez em quando eu também caio. E quando eu caio, eu falo: opa, eu me lembro de Provérbios 4, 23. O que está escrito lá? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Que laço é esse, pastor? É o laço da ofensa. A ofensa é um laço. A ofensa é uma armadilha. E muitos de nós caímos nessa armadilha. Alguém
faz alguma coisa, fala alguma coisa, cria uma situação com uma finalidade de te ofender, e quando aquilo te ofende, você cai. Porque quando você cai na ofensa, seu coração vai atrás. Por isso eu recomendo, leia o livro de John Bevere, A Isca de Satanás. Lá ele mostra como a ofensa é uma armadilha estratégica usada pelo inimigo para aprisionar cristãos. Interessante que lá ele destaca a palavra ofensa, da tradução do grego, como escandalon, ou seja, uma armadilha, uma isca, um anzol que você morde e cai. A ofensa, ela é uma isca, e quem morde se torna escravo dela. Por onde começam as brigas? Ofensa. Por onde começam os divórcios? Ofensa. A ofensa rouba sua paz, a ofensa te impede de avançar, porque a ofensa é um anzol. E a ofensa não é apenas eu me ofendi, não, isso traz cargas pesadíssimas sobre a sua vida. Existe muita gente adoecida, muita gente que não rompe, que não prospera, que não avança, porque estão presos numa ofensa, porque não conseguiram perdoar, guardaram no coração, vive remoendo aquilo. E a ofensa, ela carrega duas maldições. Quando Caim, ele vê Deus aceitando a oferta de Abel, ele fica ofendido. A Bíblia diz que, mas não aceitou Caim sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Caim ficou ofendido. E ele descarregou a ira da sua ofensa sobre o seu irmão Abel e matou Abel. E quando ele mata Abel, ele atrai aquilo que ele mais temia, ser rejeitado por Deus. E ao matar Abel, ele foi rejeitado por Deus. Deus pergunta: onde está seu irmão? Eu sou por acaso guardador do meu irmão? O sangue do seu irmão clama. E aí, Gênesis 4:12, vem duas maldições sobre aquele que não guarda o coração da ofensa, sobre aquele que carrega um coração ofendido. Primeiro, quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais a sua força. Segundo, você será fugitivo e errante pelo mundo. As duas maldições que uma pessoa que carrega a ofensa dentro de si carrega consigo. Primeira maldição: quando você trabalhar a terra, ela não dará força. Ou seja, as obras das suas mãos, o seu trabalho, sua vida profissional, não vai fluir, não vai romper. A terra não vai dar sua força. Você vai lavrar a terra, você vai adubar a terra, você vai preparar a terra, você vai lançar a semente na terra e a terra não vai produzir. Você vai trabalhar e não vai ver resultado do seu trabalho. E você vai perguntar: mas o que eu faço? Eu não sei mais o que eu faço. Pastor, eu sou dizimista, eu dou o meu dízimo, eu entrego ofertas na casa do Senhor, e eu não vejo a minha vida material rompendo. Jesus falou sobre isso. Se vai trazer a sua oferta até o altar, e sabe que você tem alguma coisa contra o seu irmão, algum problema com o seu irmão, o que você faz? Vai lá primeiro e conserta com ele, porque essa oferta não vai ser uma semente. A terra não dará sua força. E uma pessoa ofendida é alguém que vive fugitivo e errante pelo mundo, ou seja, ele não tem paradeiro, ele não para com nada, ele começa uma coisa, ele não termina, pula para outra, começa uma coisa, não termina, ele vai rodando relacionamentos, um dia ele está com uma pessoa, outro dia ele está com outra, outro dia ele está com outra, às vezes uma ofensa que ele guarda, ele não sabe, talvez com o próprio pai, com a própria mãe. É gente que um dia está num trabalho, no outro dia está no outro dia ele não consegue se firmar em nada. Um dia está numa igreja, no outro dia está pulando para outra igreja, depois pula para outra, não para igreja nenhuma. Por quê? Porque existe uma maldição que ele carrega,
por causa de uma ofensa, algo que não foi resolvido. Isso é muito sério. Fuja da tentação, da cilada, da armadilha, da ofensa. Se você entrou 2026 esperando um ano novo, preso numa ofensa de 2025, eu te digo, volta lá atrás, resolve isso, porque ano novo não virá sobre a sua vida. Nada muda se nada muda. Volta, resolve isso. Senta com a pessoa, coloca as cartas na mesa, como diz o ditado popular. Conversa, tenha uma conversa franca, aberta. Peça perdão, perdoe. E tira esse mal de cima de você. Sai desse laço. Saia dessa armadilha. Um outro laço, uma outra armadilha que eu percebo que vai acontecer, baseado nessa passagem de Lucas 10. Lucas 10, 41. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te ocupas com muitas coisas. Meu irmão, todos nós queremos um trabalho, algo que glorifique a Deus, algo que nos prospere, mas tome cuidado com o trabalho que te afasta de Deus. Tome cuidado com o trabalho que te afasta dos caminhos do Senhor. Marta, ela não tinha problema com o serviço. Ela tinha problema com a prioridade. Aquele momento não era momento de trabalhar. Aquele momento era momento de parar e ouvir ao Senhor. E muitas vezes nós estamos trabalhando, e o mundo aplaudindo: ó, fulano trabalha. E aí novo está sofrendo infarto, está adoecendo, está morrendo. O trabalho é uma bênção. Jesus não condenou Marta porque ela estava trabalhando. O problema foi que aquela não era a prioridade daquele momento. Trabalhe na segunda, trabalhe na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Domingo, esteja na casa do Senhor. Reserve um tempo na sua agenda. Hoje é célula. Eu vou participar da célula. Vou conhecer mais da palavra de Deus. Vou aprender mais. Meu líder preparou uma célula com tanto carinho e eu quero estar ali. Onde você estava na virada de ano que você não apareceu aqui? Estava trabalhando, pastor. Eu vou orar para Deus abençoar um novo emprego para você, que você não precise trocar as coisas de Deus pelo trabalho. Senhor, me abençoa o emprego, me abençoa um trabalho. Deus te abençoa. Deus abre portas para você. E depois o que você faz? Some. Ô irmão, você sumiu. Ah, pastor, estou trabalhando demais. Você já ouviu isso? Isso é uma cilada. É um laço. Jesus nunca teve problema com o serviço de Marta. Pelo contrário, Jesus até veio para servir. E servir é trabalhar. Ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para trabalhar. Ele não tem problema com o seu serviço. Ele tem problema com a nossa ausência de prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo. Será que eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Ou eu estou colocando minha vida profissional, meu dinheiro, acima do reino de Deus? Jesus, em nenhum momento, ele mandou Marta parar de servir. Ele estava tentando ensinar a Marta a não se perder no meio do serviço. E tem gente que se perde. Tem gente que se perde no meio do serviço. Ele trabalha o dia inteiro na empresa e chega em casa e ainda leva trabalho para casa. E vai trabalhar à noite. E ali tem uma esposa, ali tem filhos, e ele não tem tempo.
Quando eu encontro com os irmãos aí que estão com os seus filhinhos aí, com 3, 4 anos, 2 anos de idade, eu só dou uma palavra para eles: aproveita, porque passa muito rápido. Voa. Estava vendo, Gisele, outro dia você colocou lá do Estevão, né? O Estevão foi apresentado no altar, agora está o Estevão se formando. Virou um homem, um menino, virou homem. É assim, ó. É assim, voa. Passa rápido demais. Minha maior tristeza é de olhar para os meus filhos, e tem hora que eu paro assim, eu fico olhando para eles, e falo: meu Deus, eu não vi esses meninos crescer. Eu não vi. E hoje a gente tenta aproveitar os netos, porque não conseguiu aproveitar os filhos. Passa rápido. E lá na frente, quando você chegar numa certa idade, você vai olhar para trás e vai falar: não valeu a pena eu ter pegado o serviço e levado para casa igual um louco, igual um doido, trabalhando. Porque dinheiro, irmão, se você perder, um dia você recupera. Você tem a chance, a oportunidade de recuperar. Mas tempo perdido, o tempo é muito ingrato. É a única coisa que a gente não consegue recuperar. Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós devemos remir os tempos. Aproveite o tempo. E gente se perde no meio do trabalho. Marta estava perdida. Tinha que trabalhar? Tinha que fazer um lanche legal ali. Ok, sem problemas. Mas aquele não era o momento. O problema do trabalho, a frase do trabalho é: aquele não era o momento. Aquele não era o momento. E que eu olho para esse texto, né? Eu vejo Jesus ensinando: você não pode se perder dentro do trabalho. E o problema é que às vezes não parar de servir, não parar de trabalhar no momento certo, na hora certa, isso traz um prejuízo muito grande e te faz se perder dentro dele, e te faz trocar o relacionamento com Deus pelo serviço, o relacionamento com a sua família, relacionamento com os seus amigos. Esse final de semana nós sentamos, vamos tomar um café e louvar? Vamos. Tiago, traz a viola aí, vamos cantar aqui, vamos adorar a Deus. Nós juntamos um grupinho ali de irmãos, e louvando e cantando e comendo e divertindo, umas boas risadas. De repente o Espírito Santo vem. E foi mais ou menos 2 horas de choro, presença de Deus, chorando, o poder de Deus sendo derramado. A gente não viu o tempo passar. Aí no outro dia o Luiz mandou uma mensagem: pastor, quero te agradecer, não sei quanto tempo tem que eu não fazia isso. É um jovem. Agora, Luiz, se para você que é jovem tinha muito tempo que não fazia isso, imagine para os mais velhos. Quantos anos você não para para ter uma prosa, para conversar, para rir, para chorar também com as dores do outro, e orar, e louvar, e adorar a Deus. São nesses momentos, meu irmão, sabe, as coisas acontecem é na mesa. O maior poder que existe não é no púlpito, é na mesa. Por isso Jesus amava a mesa. E o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus olha para Marta e diz assim: Marta, Marta. Diga comigo: Marta, Marta. Por que Jesus fala 2 vezes? Toda vez na Bíblia que Deus faz um duplo chamamento nas Escrituras revela urgência espiritual. Abraão, Samuel, Marta. Duplo chamamento
duplo chamamento, urgência espiritual. Em verdade vos digo, em verdade. Mostra ali uma urgência. Ele está dizendo, cuidado, Marta, para você não se perder no meio do serviço. Cuidado, Marta, para você não fazer da sua rotina um peso, enquanto a sua rotina deveria ser um altar. Porque você está na cozinha, está louvando a Deus. Você está trabalhando, está louvando a Deus no seu carro, no seu escritório, na sua loja, o tempo todo adorando a Deus. Faça do seu trabalho um altar de adoração a Deus. Mantenha o seu espírito conectado nos céus. Trabalho que te afasta da comunhão da igreja, trabalho que te afasta da comunhão da célula, não é trabalho, é armadilha. Marta perdeu o momento porque não soube parar, porque ela não soube colocar limite. Diga comigo, limites. Mais forte, limites. Não espere que as pessoas coloquem limites sobre você, porque elas não vão colocar. É você que tem que colocar. Quem coloca limite sobre você é a sua esposa, é o seu marido, é gente que te ama, que está perto de você, que desmaneira, reduz o passo. Agora o mundo, ele nunca vai te colocar limite. O seu trabalho, ele sempre vai querer mais de você. Ele sempre vai exigir mais de você. É você quem impõe limites. Quando você impõe limites, tem gente que tem medo de colocar limites. Pastor, mas se eu colocar, eu vou afastar pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você coloca limites, você não afasta quem te ama, você afasta quem te usa. Eu vou repetir, quando você impõe limites na sua vida, você não afasta quem te ama, você afasta sim quem te usa. João 6,15. Jesus havia multiplicado os pães. E quando Jesus faz um milagre daquele, alguém olha e diz, ele tem que ser o nosso prefeito. Ele tem que ser o nosso governador. Ele tem que ser o nosso rei. Porque imagina, Jesus fazendo assim, Jesus num piscar de olhos, multiplica pães, multiplica peixes. Mas olha o que o texto diz. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir e levá-lo à força, para o fazerem o quê? Rei. Retirou-se novamente sozinho para o monte. O que Jesus fez? Retirou-se. Você acha que eles nunca chegaram para mim? Pastor, o senhor precisa candidatar. Pastor, o senhor vai ser... Você acha que nunca? Mas eu coloco limites. E um dos limites que eu pus, sabe qual é? Não ser filiado a partido nenhum. Eu não tenho filiação partidária. Nunca fui lá e dei meu nome num partido para... Não. Um dia alguém falou, mas por que você é tão radical assim? Eu falei, porque eu me conheço. Vai que na hora do vão ver, a coisa encrenca e eu falo, eu vou. Aí fala, não, já passou o tempo da filiação. Eu falei, então graças a Deus, estou livre. Não tenho pretensão nenhuma, porque eu entendo meu chamado, meu ministério que Deus me chamou para fazer, e respeito e louvo a Deus para a vida daqueles que têm esse chamado e ministério, e oro pela vida deles para que eles governem com sabedoria, mas não fui chamado para isso. Amém? Se você não colocar limite, as pessoas não vão te respeitar. Alguém diz, pastor, por que as pessoas não me respeitam? É simples. Você não se respeita. Quando você não se respeita, você quer que as pessoas te respeitem. Se você não respeita o seu horário de almoço, se você não respeita o seu horário de jantar, se você não respeita o seu horário de dormir, se você não respeita o momento que você tem com seus filhos, com sua família, com sua casa, se você não... E as pessoas estão de olho na gente. Quando alguém descobre que você não se respeita, ele também não te respeita. Quando alguém
vê que você se respeita, ele vai te ligar e falar: não, agora é a hora do almoço, ele está almoçando, depois eu ligo. Mas se ele sabe que você mesmo não se respeita, deixa eu ligar agora. As pessoas, elas querem envolver você nos problemas delas de tal maneira. Eu vou te dar uma passagem bíblica, e eu amo muito essa passagem, eu falo muito com os pastores sobre isso. E disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha só, uma pessoa chegou e disse: Jesus, fala com meu irmão para ele repartir a herança comigo. Meu pai, minha mãe, eles morreram, deixaram uma herança, meu irmão não quer repartir a herança comigo. Mas Jesus respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou repartidor de herança entre vós? Quem está entendendo esse texto? Às vezes algumas pessoas chegam: pastor, o que eu faço nesse negócio? Sabe o que eu falo? Procura um advogado. Um advogado tem a unção para isso aí. Eu não tenho essa unção, não. Procura um médico. Isso aqui você vai resolver com um médico. Vou orar por você. Vamos orar para Deus abençoar, que essa situação dessa herança seja resolvida. Mas eu não vou entrar no meio disso. Eu não fui colocado como repartidor de herança. Faz sentido? E muita gente se tornaram inimigos porque entraram em questões que não tinha nada a ver com eles. Provérbios já dizia isso. O livro de Provérbios fala: aquele que passando e entra em questões alheias é como quem toma um cão pelas orelhas. E se você puxar um cachorro pela orelha, o que vai te acontecer? No mínimo, você vai tomar uma mordida. É o risco que você tem de entrar numa questão alheia. Vamos orar, vamos buscar de Deus. Pastor, o que eu faço? A Bíblia diz isso. E o que eu faço? A Bíblia diz isso. E o que eu faço? O que você faz eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz isso. Agora você faz de acordo com aquilo que você crê. A Bíblia diz isso. Jesus raramente diz: faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque as pessoas, elas querem tirar o peso de tomar a decisão e julgar em cima de você. E aí você vai lá e faz. Aí depois a coisa dá errada. Sabe o que é a primeira coisa que ele fala? Foi fulano que mandou. Quando te pedirem conselho, abra a Bíblia e diz: a Bíblia diz isso. Jesus disse isso, as Escrituras diz isso, as Epístolas diz isso, o Novo Testamento diz isso, o Antigo Testamento diz isso. Agora a decisão é com você. É você que tem que tomá-la, não sou eu. Imponha limites. Respeite a si mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, sabe o que as pessoas elas fazem com a gente se a gente não põe limite? Tá vendo essa laranja? Tão bonita, não é? Tão bonita. As pessoas vão chupando, sugando. Depois elas viram isso aqui. E quando elas viram isso aqui, o que as pessoas fazem? Joga fora. Quem te ama, respeita seus limites. Quem quer te usar é que vai se afastar. Eu falo muito isso com os pastores. Eu falo: ministério pastoral não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona de muitos quilômetros. E Deus precisa de nós inteiro no início e inteiro no final. Então controla a passada. Porque se você virar isso aqui, o próprio povo que te ama: não, você tem que orar, vamos para o monte, vamos ser uma vigília, não sei o que, e você vai, esquece a família, abandona tudo, larga tudo, de repente seu casamento arruina, sua família está toda destroçada, aqueles que te sugaram são os primeiros a falar: está vendo a família dele lá, está toda destruída, como é que vai ser meu pastor? O casamento dele está todo arrebentado, como é que ele vai pregar para mim? Os mesmos que te sugam são os mesmos que te descartam. Por isso, coloque limites. Ponha limites. Eu posso ir até aqui. Esse é o meu limite. Esse é o meu limite. Quando você faz isso, você se preserva.
Quando eu olhei para a doutora daquele vídeo ali da passagem de ano, eu falei, eu preciso colocar mais limites na minha vida. E Deus foi tão bom que usou ela para falar isso comigo. Ela virou para mim e falou, olha, eu vejo Deus fazendo algo tão grande e poderoso na sua vida, mas eu vejo um desalinhamento tão grande do outro lado, porque você está entrando em questões que não são suas. Eu falei, eu preciso parar, frear. Um dia uma pessoa falou assim, pastor, por que você não é candidato? Eu falei assim, deixa eu te contar um negócio. Vem uma pessoa para mim e fala assim, ô pastor, o diabo entrou lá no cano de esgoto da minha rua, que ele trem está estourado na porta da minha casa, e o Satanás está usando aquele povo lá, não sei de onde, e não conserta isso. O senhor ora para mim? Ô irmão, vamos orar e repreender esse demônio aqui agora. Passa uma semana, ô pastor, deu certo, viu? O diabo foi embora, eu fui lá e resolveu aquele negócio lá. Agora eu sou político. Você acha que ele vai vir cá me pedir oração? Ô pastor, o senhor podia ajudar a resolver aquele problema lá para mim? Eu não consigo. O que acontece? O pastor não presta. Vai mexer com política? Aí ó, agora só pensa nele. Não é assim? Aqui ó. A pergunta que eu te faço é: aqui tem um limite. Se você não respeitar esse limite, esse é o seu futuro. Respeite o seu limite. Deus estabeleceu limites. Deus disse, Marta, agora não é hora disso. Ela não soube impor limites, porque aquilo na verdade revelava outras coisas também sobre a vida de Marta. Se por um lado o trabalho nos afasta, o trabalho excessivo nos afasta de Deus, e é uma armadilha, também a ociosidade é uma armadilha a ser evitada. Nós vivenciaremos, e estamos vivenciando, uma das piores armadilhas, que é a armadilha da distração. Ociosidade é gerada pela falta de prioridade na vida. Tem um ditado no mundo que diz, mente vazia é oficina do diabo. O pecado, ele usa a ociosidade, o diabo usa a ociosidade como uma ferramenta. E se você fica ocioso, tem um ditado no meio evangélico que diz, quem não trabalha dá trabalho. Quando é que uma pessoa se envolve com pornografia? Na ociosidade. Quando é que uma pessoa se envolve com fofoca? Na ociosidade. Quando é que uma pessoa se envolve com comparações? Na ociosidade. Quando é que uma pessoa se vicia em jogos? Na ociosidade. Quando é que uma pessoa tem inveja de outras? Na ociosidade, porque quem está trabalhando não tem tempo para invejar o outro. Quando é que pessoas se machucam, se ferem emocionalmente? Na ociosidade. Se envolve em contendas. Quando é que foi que Davi adulterou com Batseba? Foi quando ele se envolve. A Bíblia diz, na primavera, época que os reis saírem para a guerra, Davi enviou Joabe. Olha o que a Bíblia diz, Davi enviou Joabe, porém ele ficou no palácio em Jerusalém. Embora Davi tenha pecado, ele não foi destruído pelo pecado, porque ele se arrependeu. Ouça isso, não é o que te derruba que te afasta de Deus, não é o que te distrai. Davi caiu, mas ele se levantou. O homem de Deus, ele não cai. A mulher de Deus, ela não cai, ela vai caindo. Satanás não começa te atacando, Satanás começa te distraindo. O diabo não precisa destruir você, ele precisa apenas te distrair. Talvez ele até te ajude a realizar os seus sonhos, quando ele sabe que os seus sonhos é uma distração que vai te afastar de Deus. Por isso eu digo, o diabo não quer te parar, o diabo, ele quer te distrair. Está tão corrido, né? Olha para vocês verem,
Alguém disse assim: olha, nós estamos a 60 dias do carnaval, depois 40 dias da Páscoa, 60 dias da Copa do Mundo, 60 dias das eleições, e depois mais 60 dias, já é Natal de novo. Não se engane, 2026 vai ser assim, ó, um piscar de olhos. Lembrem-se desse dia de hoje, para que daqui a pouco a gente diz: lembra daquela primeira ceia, parece que foi ontem. Lembra da virada de 25 para 26, parece que foi. Vai voar, vai voar. E se a gente se distrair, a gente vai perder aquilo que a gente nunca mais recupera: tempo. A armadilha do inferno é te fazer acreditar que você precisa ser 10 ao mesmo tempo. Um para trabalhar, um para estudar, um para orar, um para fazer algo novo, um para agradar, outro para se decepcionar. Mas a verdade é que você precisa de ser só um que sabe o que vale de fato a pena. No grego, a palavra distração é traduzida pela palavra perispal. E o que é perispal? Ser puxado em muitas direções ao mesmo tempo. Ser puxado em muitas direções ao mesmo tempo. E foi isso que aconteceu em Lucas 10. Quando Marta está dividida por dentro, Maria resolveu ficar focada em Jesus. A distração não é falta de foco. A distração é ter foco demais em muitas coisas. Se você diz que tem foco e está fazendo muita coisa, você não tem foco. Quando tudo vira prioridade, Jesus deixa de ser prioridade. Ouça isso: a sua força está no seu foco. E o céu precisa de você inteiro, por inteiro. 2026 promete ser um ano intenso. E como eu disse, não precisa ser profeta para saber que haverá muitas batalhas. O fato de Deus ser soberano não anula a responsabilidade humana. Não caia na armadilha da hipergraça. Porque se você cair na armadilha da hipergraça, você abandona a sua fé. Você fica um moribundo. Não, Deus é soberano. Não precisa nem orar, porque Ele já sabe tudo. Não, Deus faz isso. A soberania de Deus não anula a responsabilidade minha e responsabilidade sua. A Bíblia é cheia de placas: cuidado, vigie e ore. O tempo todo Deus nos alerta. O fato de Deus ser soberano não anula a responsabilidade. O que isso quer dizer na prática? Deus precisa da sua participação. Principalmente quando o assunto é maturidade, profundidade. Não existe profundidade em Deus sem intencionalidade da sua parte. Quanto mais profundo você for em Deus, mais maduro você se torna. E essa maturidade se revela quando Deus nos tira do conforto, da dependência infantil e nos conduz a um lugar onde é preciso crescer, onde é preciso assumir responsabilidade, onde é preciso produzir de deserto até a terra prometida. Porque no deserto o homem não tinha muita responsabilidade, era tudo soberania de Deus. No deserto o homem teve sede, o que Deus fez? A água saiu da rocha. Mas na terra prometida, ele teve que furar poço para pegar água. No deserto, lá no deserto, a presença de Deus protegia o povo. Na terra prometida, eles precisaram se defender dos inimigos, dos fariseus, heveus, heteus, amorreus, jebuseus, jebuseus. No deserto, eles oraram e Deus mandou carne. Na terra prometida eles precisaram caçar e plantar para ter comida. No deserto, Deus proveu eles de muitas coisas.
inúmeras coisas. Porque o deserto é um lugar para aprender a obedecer. A terra prometida é um lugar para crescer e produzir. E nós estamos na terra prometida. No deserto, Deus ensina meninos e os sustenta no princípio, mas espera que eles cresçam e amadureçam. Deus não tolera a infantilidade espiritual. Deus não tolera desculpa para ser imaturo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2: dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-los. De fato, vocês ainda não estão em condições. Paulo escrevendo para os coríntios: vocês não vão crescer. Até quando vocês vão ficar com essa chupeta na boca? Até quando vocês vão ficar tomando mamadeira? Até quando? O povo de Israel saiu do Egito para a terra prometida. Era uma jornada de 11 dias. Você já leu a Bíblia? Quantos anos durou essa caminhada? Quantos anos? 40 anos. E por que Deus permitiu eles ficarem 40 anos? Para que os meninos se tornassem homens, assumissem suas responsabilidades. Cristão que insiste em não se aprofundar, jamais sairá do deserto. O crescimento espiritual, o meu, o seu, ele não deve ser uma opção, ele deve ser uma prioridade. Então a minha palavra é: se você não quer cair e ficar nessas armadilhas, cresça, amadureça, se aprofunde. Alguém diz: pastor, quero colar em você. Eu falei: então se prepare. Se você quer colar em mim, se aprofunde, porque eu vou me aprofundar. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Esse ano vai ser um ano de muito jejum. Escute o que eu estou falando. O Espírito Santo desde dezembro tem me alertado. 2026 é um ano que eu vou me mover através de jejum. É um ano que eu vou me mover através de jejum. E eu já estou me preparando para isso. Quem quer estar comigo nisso aí? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Será um ano de armadilhas? Será. Será um ano de laços? Será. Mas eu também posso te afirmar uma coisa: se você estiver firme no Senhor, será um ano de livramentos. E cada livramento vai ser um testemunho que você vai ter para contar. Feche os seus olhos. E com seus olhos fechados, agradeça ao Senhor pelo privilégio de poder começar o ano, o primeiro domingo, na casa do Senhor. Senhor, eu me ponho de joelhos perante o Senhor. Sei que sou fraco, sei que sou incapaz, sei que nada sei que nada posso, sei que nada tenho. Se existe algo de bom em mim, é Cristo, é o Senhor. Eu preciso tanto do Senhor. Eu preciso tanto do Senhor nesse ano, Pai. Eu preciso que o Senhor pegue nas minhas mãos e caminhe comigo, Senhor. Que eu possa sentir a firmeza da Tua mão segurando a minha durante esse ano de 26. Eu não quero soltar as Tuas mãos, Senhor, porque eu sei que eu vou precisar do Senhor demais, mais do que tudo, mais do que nunca. E a minha oração é: me ajude, Senhor, a ficar perto de Ti. Ajuda-me, Senhor, a abandonar a religiosidade, a sair do superficial, do raso, e ir às águas profundas. Leva-me, Senhor, em Ti, em lugares dentro de mim e dentro do Senhor que eu ainda não fui. Leva-me, Senhor, a pisar e a galgar montanhas no Senhor, lugares altos que eu ainda não consegui escalar. Me ajude, Senhor, me sustente. Não permita, meu Deus, que a distração me afaste do Senhor,
que a distração me leve para longe do Senhor, mas sustenta-me nas tuas mãos, Senhor. Segura-me, ó Deus, para que quando esse ano terminar, eu possa olhar para trás e dizer: como o Senhor me sustentou, como o Senhor me guardou, como o Senhor me protegeu. Pai, em nome de Jesus, eu oro não somente pela minha vida, mas por toda a igreja. Eu oro por cada irmão, por cada irmã, por cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada adolescente. Deus, cada homem casado, cada homem solteiro, casados e solteiros, homens, mulheres. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha sobre nós, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos sustente, porque quem somos nós sem o Senhor? Quem somos nós sem a Tua presença e a Tua mão? Oh meu Deus, sustenta-nos, ó Pai, sustenta-nos, ó Deus, agarra-nos, Senhor, faz-nos andar nos Teus caminhos e na Tua presença, Pai. É o que eu oro agora, Pai. É o que eu te peço agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, eu peço que o Teu Espírito Santo nos guie. Eu oro para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dai-nos um ano abençoado, um ano cheio da Tua presença, que nós possamos viver os nossos melhores momentos em Deus, já vividos em 2026, o ano da presença, do fortalecimento, em meio às ciladas e armadilhas. Pai, quanto mais nos aprofundamos em Ti, mais distante estaremos de armadilhas e de ciladas. Então ajuda-nos, Senhor, a sairmos da superfície, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Levante suas mãos ao alto. Que a graça de Deus, o nosso Pai, que o amor de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, sobre essa palavra. Nós lançamos os nossos pés no mês de janeiro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e te cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas penas você estará seguro, porque o seu escudo é forte, firme, e te protegerá. Sob essas palavras, vá em paz. Deus te abençoe. Se não tenho Ti, a Tua graça é o que me basta. Se alguém precisa receber uma oração, os obreiros estarão aqui orando por você. Você pode ir aqui à frente. Não saia sem receber uma oração se você tanto precisa. Sem Tua presença nada importa. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro